fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelham para beber. Eu vou repetir. Todos os homens que lamberem água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que ajoelham para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os medianistas. Tudo, diga aos outros que voltem para casa. Vou parar aqui. Todas as vezes que você tiver um sonho de cão a dar-te corrida, é um espírito de resistência. Essa mesma resistência que te aparece no sonho, que é algo que está a resistir na sua vida, um erro que resiste, que está a resistir, que resiste na tua vida, que você deve deixar. Então você vai ver que estou a sonhar com o cão, está a morder as minhas mãos. Então você tem um erro que está a fazer com as tuas mãos e que está a fazer com que você perca, com que você não tenha lucros no teu relacionamento, no teu relacionamento íntimo, nos teus relacionamentos sociais e outros. Então Deus está a dizer, há um espírito que resiste contra as suas mãos. O cão está a morder os pés, há um espírito que resiste os teus pés. Você é teimosa, gosta de pisar nos sítios onde eu não te mandei. É Deus falando contigo assim, tu és teimosa. Esse espírito vai te levar para um lugar que não é bom. Então, vamos ali voltar e dizer assim, todos os homens que lamberem água com a língua, como fazem os cachorros. O mesmo Deus que fala que os homens que vão lamber a água como os cachorros serão aprovados, é o mesmo Deus que, na pessoa de Jesus, vai dizer assim, não deem pérolas aos cachorros. Quer dizer o seguinte, Deus pode usar o mal, a dor, para te alertar. Deus pode usar determinadas situações menos boas para te alertar de um perigo que pode ser maior com relação ao que você está a passar. Então presta atenção que por trás de um grande problema existem virtudes do Senhor para si. Eu vou repetir isso. No mundo, não são todos que têm problemas. Problemas com a letra P grande. Tem pessoa que tem problema de comer, de vestir. Não é problema. Por que profetiza? Porque a Bíblia diz que Ele dá a todos o pão nosso de cada dia. É uma oração que Ele ensinou a todo ser humano. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então muitos não conseguem o pão porque o foco deles está no Estado. E eu tenho dito assim, o mesmo professor que ganha 400 mil, muitas vezes a família dele não tem absolutamente nada, porque ele que ganha 400 mil kwanzas tem 3 mulheres. Mas já outro professor, na mesma situação que ele, na educação, que tem 400 mil e a família dele agradece a Deus pela vida daquele homem. E portanto não tem a ver com o Estado, tem a ver com a metanoia, com a nossa mentalidade e as decisões que a gente faz criadas na nossa mente. Portanto, por que Deus diz que tem que lamber como os cachorrinhos? Porque o cachorro, quando está a lamber água, ele fica atento, ele não fica distraído. E então, quando você não fica distraído, o cachorro pode estar a beber água e você dizer, sai dali, e ele automaticamente foge. Ele espera que tu saias e ele volta a beber. Então Deus estava a dizer assim, eu quero homens que entram numa batalha, mas são inteligentes, são espertos, conseguem estar a lutar e ver os perigos e fugirem, para que o meu nome como Deus não fique nos escândalos, na derrota. Homens mal preparados na vida, mulheres mal preparadas na vida, criam um escândalo ao nome do Senhor. Elas culpam Deus de coisas que elas mesmas fizeram. O bolo foi dado uma receita, ela quer aumentar o ovo ou o fermento. E depois, quando o bolo sai mal, culpado é quem me deu a receita. Não, lembra-te que colocaste fermento a mais. Lembra-te que colocaste sal a mais. Lembra-te que colocaste açúcar a mais. E tudo que é a mais, estraga.
E tudo que é a medida faz com que você seja uma pessoa de sucesso. O teu bolo seja feito com sucesso. Então os cachorros para Deus naquele momento eram um grande exemplo para homens preparados para a batalha. Uma pessoa ávida, o cachorro nunca luta com a cabeça para baixo. O cachorro luta sempre com a cabeça para cima. Ele está sempre a resistir. Ele dá a volta, parece que vai morder o rabicho, mas ele está sempre. Então Deus exigiu. Então a palavra de Deus diz assim: 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. Quer dizer, como são homens destemidos, eles têm que ficar com toda a comida. Há provisão na casa de um homem que ouve conselhos do Senhor. Há provisão na casa de uma mulher quando ela ouve os conselhos que Deus tem para ela. E obedecer conselhos do Senhor, eu lhe garanto, lhe falo na primeira pessoa, não é fácil. Porque são situações que muitas vezes nos confundem. Deus, a linguagem de Deus é uma linguagem que você não consegue perceber. Ela requer obediência. E é aí onde muitos de nós falhamos. E ele mandou para casa. Então o acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Presta atenção agora aqui. Versículo 9. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Espera aí, Deus está a dizer assim, naquela noite. Deus está a falar na noite. Aprenda a orar na madrugada, porque Deus está a falar aqui a Gideão no sonho. Levante-se agora à noite e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Eu quero te levar a um conhecimento aqui. Muitas vezes Deus manda você orar de madrugada para atacar os teus inimigos que querem a morte. Você está a dizer assim: eu entrego da mão do Senhor os meus inimigos, porque eu não fiz nada, eu estou protegida com o sangue de Jesus. Os meus inimigos, eu entrego na mão do Senhor, Ele sabe tudo. Oh minha querida, os teus inimigos não estão a lutar com Deus, estão a lutar contigo. E Deus não sabe tudo porque você é uma pessoa composta, você tem inteligência. Os teus inimigos não estão atrás da inteligência de Deus. Os teus inimigos não têm capacidade para lutar contra o Deus, mas têm capacidade para lutar contra ti. Os problemas que você foi arranjar à torta e à direita, não é Deus que te mandou arranjar, foi você. Então aprenda a levantar de madrugada. Não é Deus que te mandou fazer alianças erradas. Não é Deus que te mandou fazer negócios errados. Até porque nós os seres humanos primeiro fizemos as coisas erradas, só depois é que voltamos para Deus a resmungar. Mas quando Deus nos diz, façam assim, a gente diz assim, eu acho que é assim. O meu tio me aconselhou assim. Não, eu ouvi dizer que assim é melhor. Só que o que Deus explica não é explicável aos olhos humanos. Então naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta. É de noite que você vai atacar. Ele diz assim: levanta-se e ataque o acampamento dos midianitas. Levanta, ó mulher, e começa a atacar os acampamentos dos teus inimigos durante a noite. Use os sonhos que o Senhor te dá para reconhecer este e aquele e determinada situação literalmente, porque literalmente não há mais segredos nenhuns. E você ataca de noite, porque é de noite que os teus inimigos estão a lutar contra ti. Deus dá o sol para que tu trabalhes de dia e dá a noite para que tu descanses. Mas Ele te dá madrugada para você guerrear. Você guerreia toda a madrugada durante 3 horas. Quando acordar, estás a ouvir que o inimigo que te ameaçou no serviço disse: você vai ver. Você está lhe acompanhar no cemitério e está a dar contribuição no óbito. Diz assim a palavra do Senhor: mas se você estiver com medo, Gideão, de atacar, desça ao acampamento dele, leve junto Purá e seu ajudante, e você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então você terá coragem para atacar o acampamento. Sinceramente, aleluia. Uma palavra muito poderosa. Deus está a dizer a Gideão: se você tem dúvida do que estou a falar, do que estou a dizer,
Então faça o seguinte, você pega no teu jovem, se você tiver medo de atacar, porque você tem dúvida das minhas palavras, deixa, vai ouvir então o que os teus inimigos estão a falar de ti. É muito importante você ouvir o que os teus inimigos dizem de ti. Porque eu tenho dito sempre, e ontem já disse, há pessoas que quando estão a lutar pensam que são porta-d'arma, quando o inimigo está a ver como um grande general, um grande brigadeiro. O inimigo está a usar armas excelentes contra a pessoa e a pessoa está a lutar com pau, com lemo, com faca. Faca de mesa ainda por cima, nem é daquela de carne, é de mesa. Está a lutar também tipo ninja, mas o inimigo está com uma RPG-7, está a te arrebentar a torta direita. O casamento está aí, os filhos estão na droga, quer dizer, o teu marido está na lama, você está a acusar as rivais, porque a rival... Oh, irmã, não é a rival, é ele. Aleluia. Porque você não quer se levantar durante a madrugada. Aleluia. Isso é muito importante. E ele disse mais. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e você vai ter coragem. Aleluia. Para ir à luta é preciso ter coragem. Há pessoa que chora muito. Ai, aleluia. A vida mesmo é só chorar. O Senhor é mãe. Você, enquanto está chorando, o teu inimigo não está chorando. O teu inimigo já fez uma estratégia. Já foi num altar. Já pagou naquele altar para você morrer. E você que é canguinha, já nem sequer é mão da vaca. É mesmo o pé do boi, que é mais apertado. Você não consegue ofertar, mas o teu inimigo ofertou contra ti. E você está dizendo assim, eu sei que o sangue de Jesus me cobre. Mas... o próprio Deus colocou o seu filho para morrer. Colocou o sangue para morrer. Aí, para ti vai ser de leve. Ok. Se for assim, aleluia. Glória a Deus. Então, Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. Os medianitas, os amalequitas se uniram. Geralmente, quando você está a ser atacado, eu vou dizer isso rapidamente aqui. Todas as vezes que lançarem a morte, você está a ver uns sonhos, nós depois vamos falar um bocadinho sobre esses sonhos. Você está a notar sonhos de morte na sua casa. Você vai ver que você vai começar a ter sonhos assim. Eu sonhei com o meu inimigo, eu sonhei com o meu colega de serviço. Só que depois, dentro do sonho, eu vi a minha prima. Mas é aquela prima sempre que gozou contigo. É aquela prima sempre que te olhou mal. Ela também está ali. Depois eu vi um tio que faleceu. Você vai notar que aquele tio que faleceu, que você viu no sonho, era alguém que tinha conflitos com teu pai, com a sua mãe. E já morreu. E depois eu vi, e não sei mais o que, depois eu vi um meu vizinho. Um meu vizinho que me odeia. Ok, você vai ver 4 personagens dentro do sonho de distintas fontes. Um é colega, um é vizinho, um é tio que faleceu e outro é, por exemplo, a irmã. Por que eles apareceram no sonho assim? Todos. Porque no mundo das trevas, quando você está num território de Deus, vamos supor que você realmente não é só ser religioso. O religioso é aquele que sabe que vai de manhã na igreja muito cedo, sai tarde. Quando sai de lá, está na cangonha, está na bruxaria, está na feitiçaria, está no adultério, está a tirar as calças, está a meter, anda semi-nua na rua, porque está a fazer treino, tudo está a aparecer. Esse é o religioso. O filho de Deus é aquele que tem temor. Quando eles vêm para atacar realmente uma pessoa que tem destino, tem frutos, como os mais velhos dizem, só se atira a pedra à árvore que tem fruto, então a árvore é você. Quando eles vêm para te atacar, nunca vão te atacar sozinho. No mundo das trevas as pessoas conversam. Eu vou dar uma mentoria já paga, porque seria muito melindroso dar esse tipo de mentoria de forma gratuita. Era muito melindroso. Vai entrar pessoas que realmente não vão usufruir de pérolas. E a Bíblia diz assim, não dê a pérolas aos porcos. E então eu vou fazer para falar sobre esse tipo de batalha.
Quando eles entram para te atacar a ti e a tua família, primeiro se comunicam. No mundo do espírito, eles reúnem durante a madrugada. E ali na reunião, vai ver o vizinho. Epa, eu estou mesmo ao lado dela. Eu estou mesmo ao lado dela. Não. 50. Estou mesmo ao lado dela.